Bora falar sobre o 6º episódio da segunda temporada de Arcane, o final do ato 2, um ato fantástico, o melhor ato, na minha opinião, que Arcane entregou até hoje. You have much to offer this commune, Powder. Build instead of destroy. I'll stick with what I know. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e hoje é dia da gente fazer uma análise completinha dos acontecimentos, referências e paralelos do 6º episódio da segunda temporada de Arcane. Antes de eu começar a falar sobre isso, quero pedir pra vocês se inscreverem no canal, curtirem esse vídeo e também aviso de spoiler, porque se você ainda não viu o episódio, já está na Netflix, assiste e depois volta pra cá. O episódio começa com o Victor narrando e explicando um conflito. Aquilo que inspira o nosso melhor, causa o nosso pior. E isso vai acontecer com diversos personagens na trama dessa série, já está acontecendo. E aí a gente vê que a Skye funciona internamente como essa voz da inspiração do Victor. Eles dois vivem juntos nesse reino paralelo que eles estão ali, um reino que ajuda o Victor a controlar e a enxergar tudo o que ele está fazendo. A gente vê a Ambessa treinando a Caitlyn e ela cita o sacrifício, indicando que talvez ela tenha usado o filho dela, como eu disse lá no vídeo da análise do episódio 5, né? E que provavelmente isso indica que ela se sacrificaria para proteger a filha dela. A gente vê as runas verdes que protegem, que embanham as armas noxianas. Essas runas verdes protegem armas de magia, elas são os Kinnick Hokern. E eles são um item de LoL que tem essa resistência a ataques mágicos. Então por isso que no ato 1 eles conseguem quebrar aqueles ataques que a Rosa Negra estava fazendo. E por isso que aqui, mais pra frente neste episódio, o Rictor lá ele consegue absorver um ataque da Jinx. Porque essas runas verdes elas absorvem ataques mágicos. A Jinx e a Vi elas chegam no templo do Victor, que é chamado de O Arauto. Então ele criou uma espécie de Zaun perfeita. Ele criou uma utopia ali para fazer a região, o sonho dele se tornar realidade. Ele vai evoluindo e cuidando das pessoas. A gente tem um conflito muito perigoso nisso, tudo que eu vou falar mais no final do vídeo. Mas o detalhe interessante é que todos esses fiéis seguidores dele, ele tem uma marca no rosto que é exatamente, se você for ver, a marca da mão do Victor. O Victor coloca a mão no rosto deles e a gente vê as marcas dos dedos aqui na testa e nas bochechas, né? Então ele colocou a mão e essas pessoas acabaram fazendo parte, depois a gente vai entender, dessa consciência de colmeia. Todos eles são um só com o Victor. Eles vivem ali individuais, mas também compartilhando toda a consciência, vendo tudo que o Victor vendo através dos olhos dele, por isso que ele consegue também assumir o corpo do Salo quando o Salo encontra com o Jace e tudo mais. Então é uma coisa perigosa. Né? Ele está salvando, curando essas pessoas, mas em troca de controle sobre ela. Who do you think could mend such a broken creature? Would you want to speak with him? Jace. E quando ele toca no Vander, ele vê as memórias sombrias do Warwick de primeiro ponto e vê também que dá pra salvar o homem que está ali dentro. E quando ele vai ver as memórias do Vander, a gente vê o passado dele com a Powder e a Vi, e ele ensinando a Vi a socar. Uma das falas do Warwick em League of Legends, quando ele encontra a personagem da Vi, é quem te ensinou a socar, e foi ele próprio. Quando ele encontra a personagem da Jinx, ele fala, você estava lá, não me deixe lembrar. Né? Então a gente vai vendo como que esse Warwick ainda tem o Vander também nas falas dele no próprio jogo. Eu falei mais sobre isso no vídeo de análise lá de teoria, sobre a teoria que agora é confirmada, de que o Vander é que se tornaria o Warwick. E a Jinx e a Vi, elas fazem as pazes lembrando da mãe delas, e elas lembram do cheiro da mãe, e é uma coisa muito interessante aqui, porque a Jinx e a Vi falam o cheiro da mãe ao mesmo tempo, e a gente se vê na cabana, quando a Jinx encontra a carta que o Vander escreveu pro Silco. A Jinx ela cheira uma jaqueta que estava ali. Então a mãe dela trabalhava junto com os dois e ela tinha esse mesmo cheiro de engraxa, alguma coisa assim, né? Eles falam lá, graxa, alguma coisa. É o cheiro que está na jaqueta, por isso que a Jinx chega na jaqueta e dá uma bela de uma fungada e encosta a cabeça assim em luto, porque ela tá lembrando da mãe dela, né? A Jinx ela tem várias... Se você for ver a cena da mãe dela, tem várias semelhanças de comportamento, de movimento que ela herdou da mãe. Né? Ela é mais parecida com a mãe do que a Vi. Então, ela sente muito, elas acabam aqui fazendo as pazes. Do you remember them? I remember Mom's smell the most. Axel Grace. O Victor está tentando apagar a escuridão do Vander aos poucos. Isso é muito interessante porque é o grande conflito do personagem. O Warwick é aquele cara que outrora foi um homem que tentou apagar toda a escuridão do seu passado, mas nunca conseguiu. Porque a fantasia era o homem pacífico. A essência natural é o homem violento. Então ele vai vendo isso no Vander aqui, mas ele vê que ele consegue, com o tempo,
libertar toda a escuridão e trazer o Vander de volta apenas no lado pacífico, no lado bom, no lado família dele. E a Ambessa chega lá com as suas forças para invadir essa utopia. O Singed fala, isso aqui eu acho que é de um pupilo meu, eu vou conversar com ele. O Singed chega para conversar com o Victor, mas o Victor não aceita o papinho do Singed. Ele tenta fazer o Victor desistir do Warwick, do Vander, porque ele queria usar o monstro, né? E aí ele fala, se você morrer, toda essa colônia morre junto com você. Porque ele já sabia como que estavam funcionando as coisas ali. E é exatamente isso que acontece no final do episódio, né? E a Caitlyn e a Vi se reencontram e elas armam uma emboscada contra a Ambessa. E aí o Jace entra escondido na colônia, por isso que ele entrou com uma arma. Ele quase mata uma criança, fazendo referência ao momento que ele mata uma criança em Zaun na primeira temporada, quando ele invade junto com a Vi. Inclusive é o que motiva ele a parar com isso. Ele fala, não quero mais fazer isso porque eu estou envolvido. E a Vi fala, você sempre esteve envolvido, só que você nunca viu, agora você está vendo, seu hipócrita do caralho, né? E aí molda todo o comportamento do Jace, tudo mais, ele muda um pouquinho. E aqui ele quase mata a criança, mas não mata, mas ele continua lá dentro, armado, com aquele martelão dele, Hextech ali, atrás do Victor, porque ele tem um objetivo, ele vai cumprir esse objetivo porque ele já viu a merda que pode dar. E ele encontra o Victor, ele mata o Victor sem nenhum pudor, de novo, né, ele tá perante o irmão dele, o melhor amigo dele da vida toda, ele vai lá e mata o cara sem nenhuma hesitação. Ele não, tipo, putz, que pena, não, ele vai lá e pronto, matou. E aí todo mundo ali que estava sendo... havia sido curado pelo Victor, morre junto. Então, o que me leva a crer? Que o Victor, ele roubou a vida dessas pessoas. Porque as pessoas não chegaram ali mortas. O Salo não estava morto. Aquele outro viciadinho lá, que era o cara que o Vander protegeu, que traiu a Vi depois, também não estava morto, né? Eles estavam muito mal. E acredito que o Victor tenha que meio que acabado com a vida deles, assumido esse corpo nessa consciência em colmeia e devolvido a essência, a mente deles. Então eles achavam que eles estavam vivos, mas eles eram marionetes do Victor, vivendo uma vida deles ali, mas junto com o próprio Victor. Então o que aconteceu aqui é seríssimo. O Victor, basicamente, ele conseguiu mais braços para fazer o que ele queria. Ele matou essas pessoas, assumiu o corpo delas e elas tinham ali uma consciência delas de volta, mas não estavam no controle. Basicamente, para os fãs da Marvel, é o que a Wanda fez em WandaVision, né? Assumindo ali, controlando a cidade. E isso também explica aquilo que eu falei no vídeo do episódio 5, né? E por isso que o Salo não estava respirando. Porque ele era um corpo sem vida, um corpo vazio, enquanto o Jace, um corpo realmente vivo, estava ali respirando. E por isso que o Jace, já sabendo tudo o que estava acontecendo, acaba com o Victor sem nem pensar duas vezes. E por isso também que o Victor não foi responsável pela transformação, pela volta do monstro Warwick, enquanto o Vander estava quase recuperado. Daqui a pouco a gente chega nessa parte. E ele estava nessa parada de querer evoluir as pessoas, até que chegaria num ponto que a evolução natural da humanidade é a máquina, né? Então, transformar todo mundo em máquina poderia ser um futuro que o Jace viu aí, e ele estava voltando para tentar acabar com isso. Duas coisas interessantes aqui que fazem a gente odiar menos as ações do Jace é que ele viu alguma coisa numa realidade alternativa que ele foi. Se a gente tivesse ido pro futuro com ele, visto o que aconteceu, visto tudo que ele viu, a gente acharia essas ações dele muito justificáveis. Como a gente não foi e não viu, a gente não tem como saber, tá ligado? Então, aí fica meio que essa situação da gente odiando ele. E aí a gente odeia ainda mais ele porque culpa ele pelo Vander ter regredido e voltado a ser o animal violento Warwick. Mas isso não foi o que aconteceu. What do you mean? What do you mean? What do you mean? Vou falar o seguinte pra vocês. O Victor falou que ele precisava de tempo pra conseguir libertar o Vander. Então ele precisava de tempo pra transformar o Vander nessa consciência em colmeia que ele tinha com todos ali. O que não acontece. O primeiro prova disso é que o Vander não morreu quando o Victor morreu. O Victor não morreu também, ele vai voltar daqui a pouco. O Vander não morreu. Ele ficou raivoso. Por quê? Porque ele não era parte daquilo. Então não foi a morte do Victor que trouxe de volta a raiva do Vander. Então vamos voltar um pouquinho no episódio. O Singed falando com a Ambessa, ele fala, eu tenho um antídoto aqui, que se eu der pra esse bicho, ele vai voltar a ser o raivoso que ele sempre foi. A Ambessa fala, então tá bom, então dá. E aí, o Singed estava com o Vander, a Caitlyn surpreende ele, enforca ele desmaia e cai ali. E no momento que começa toda a treta, que o Jace mata o Victor, que a Ambessa invade, começa toda a pancadaria, só sobra o Singed desmaiado e o Vander dentro daquela sala. O Victor morreu, o Vander tá ali de boa ainda. O Singed acordou, pegou o antídoto que ele tinha que transformaria o Vander de novo nessa criatura violenta e deu pro Vander isso. Então, a transformação do Vander em um Warwick de volta, com essas lavas saindo dos olhos, essa raiva absurda, não foi culpa
do Jace matar o Victor, porque o Victor ainda não tinha influência sobre ele completamente. Foi culpa do Singed, que usou o antídoto que ele tinha para reverter esse trabalho que o Victor estava fazendo e para trazer de volta a fera que existe dentro daquele corpo. Aí começa uma treta absurda. A treta da Jinx com o Victor é fantástica, ela aparecendo por trás dele, dando uma piscadinha assim. É um negócio surreal de bom. Antes disso, né, teve uma treta da Jinx com o Victor, que é bem da hora, que ela chega a dar uma piscadinha, o Vander ainda tava ali e ele protege ela, falando não toca na minha filha e tudo mais. E aí depois que começa essa treta toda, o Vander tá lá descontrolado, a Jinx tenta lidar com ele, tenta acabar com ele ali, porque elas estão vendo que deu merda, ninguém consegue, o bagulho começa a ficar frenético, o Ambessa, todo mundo, o exército noxiano, maior pancadaria comendo solta, e aí nisso, a Isha, mais uma vez, extravasa. A Jinx sempre deixou ela agir perigosamente, porque era o que ela queria fazer contra o Powder e a Vi sempre proteger ela e impedir ela de fazer isso. Ela se sentia amarrada, então ela quis não fazer isso pela Isha. Ela tá aprendendo também. E nisso, a Isha corre, pegando todas as gemas Hextech que ela tinha com ela. Quando a Vi, a Jinx e a Isha e o Vander, eles chegam aí na utopia do Victor, o carinha fala, proibido armas. E elas deixam as armas fora. Mas a Isha pega todas as bolinhas que a Jinx tinha na arma dela e esconde. Dá pra ver ela colocando o negócio do bolso quando muda a câmera e ela tá correndo na frente da Vi. Tá? Então é bem legal esse detalhe também. E aí ela corre para baixo do Vander, com todas essas bolinhas prontas para explodir. Ela faz para Jinx o mesmo sinal que a Jinx fez para ela no começo da relação das duas. E ela se sacrifica no momento que também acabou comigo. Então a Jinx deixar ela mais solta do que a Vi deixava a Powder quando elas eram crianças, e era algo que a Powder não gostava, que a Jinx não gostava, né? Ela fez por bem, ela não fez por mal, mas acabou resultando nela tomando uma ação imprudente demais, sem reconhecer as consequências que isso poderia trazer, ou também reconhecendo, né? Porque aquela corridinha da Isha quando ela sorri, é meio de eu sei o que vai acontecer comigo, eu sei que eu vou morrer, mas eu vou proteger mamãe, né? E ela entra embaixo do Warwick e dá um tiro pro alto, um tiro que explode tudo, a Jinx tenta correr, a Vi segura ela, e acaba o segundo ato. Uma coisa muito interessante em relação a Isha, um detalhe que deixa tudo ainda mais devastador, é que, por ela ser muda, a Jinx não vai ouvir a voz dela, a Jinx escuta as vozes dos seus entes queridos falecidos e isso perturba ela, né? Isso assombra ela. Ela não vai ouvir a voz da Isha. Tem mais um detalhe ainda mais profundo nisso tudo. No momento em que a Isha muda, entrou na vida da Jinx, todas essas outras vozes se silenciaram. Né? Nesse segundo ato, quando as duas estavam muito próximas, a gente raramente ouviu a Jinx lidando com essas vozes na cabeça dela. Porque a Isha, além de não ter uma voz pra Jinx ouvir agora que a Isha provavelmente se foi, ela também silenciou as outras vozes da Jinx. Oh my God. Ela deu paz pra Jinx uma vez na vida. Então a forma que a Jinx vai reagir a isso a gente vai ver ainda. Mas a Isha não só não trouxe uma nova voz para Jinx, uma nova voz para assombrar a Jinx, como ela também silenciou todas as vozes que perturbavam a nossa protagonista de Arcane. Que o desenvolvimento da Caitlyn para aceitar a Jinx pôde, né, e pareceu uma coisa meio apressada. Mas eu entendo isso como algo que não foi mostrado, né, muito assim, que ela não gostou da versão dela extremista que acabou assumindo ali e acabou meio que aprendendo a lidar. Não foi mostrado, é dito em algumas poucas falas, mas pra mim não impacta em nada aqui, até porque o que mais me impacta é toda essa história, a trajetória da Vi, Jinx, Isha e Vander, que termina desse jeito mais desastroso possível. A Vi impedindo a Jinx de proteger a Isha, mas fazendo aquilo que ela sempre fez, protegendo a Powder, protegendo a irmã mais nova dela. Enquanto a Jinx vê a pessoa que ela mais ama nesse momento se sacrificando, tentando matar a outra das pessoas que ela mais ama nesse momento, porque essa outra pessoa está completamente descontrolada por culpa do Singed, não do Jace. Nós temos uma outra coisa interessante, porque o Echo e o Heimendinger, eles não apareceram. Eles muito provavelmente também estão em uma realidade alternativa, assim como o Jace, mas eles não conseguiram voltar. E aí isso a gente vai ver mais desenvolvido no ato 3, porque tem cenas do Echo também com um visual diferente, pode ser uma variante do Echo, um outro Echo aí que tenha mais essa habilidade do Echo de retroceder alguns segundos no tempo, né? O próprio Echo tem isso também, o Echo que a gente conhece, mas esse outro Echo deve ensinar mais para ele, então eles também estão em uma realidade alternativa, atraídos pelo Hextech que acontece no final do ato 1,
dessa segunda temporada, e eles voltarão no ato 3. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, e também comenta outros temas que vocês querem que a gente fale, seja do universo de Arcane ou de outro universo de alguma franquia de cultura pop. É isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.